Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada de forma abundante sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como já vos tenho dito, como disse, aliás, redundantemente no vídeo anterior, a política e a religião são as armas mais poderosas que existem nesse mundo. Sim, a política e a religião são as armas mais poderosas que existem nesse mundo. Contra a verdade, a justiça e o amor. A política e a religião são as armas mais poderosas que existem nesse mundo contra a verdade, a justiça e o amor. Através dessas duas armas, política e religião, o sistema todo é montado. O sistema todo está alicerçado em cima, sobre os pilares mentirosos da política e da religião. Política e religião, por si só, individualmente, já são muito poderosas. Individualmente, política e religião já são poderosíssimas, mas quando juntas em união, eu vos digo, são quase imbatíveis. O casamento entre política e religião, quando juntas, são quase imbatíveis. Sem medo de errar, eu vos afirmo, aliás, e sobretudo, que sempre foi assim. O sistema sempre foi montado sobre esses dois pilares. Sempre foi assim, desde sempre. Nunca é demais lembrar que a Torre de Babel histórica, é fruto do casamento, da união entre política e religião. Isso é facilmente observável. A Torre de Babel histórica é fruto do casamento, da união entre política e religião. Sempre foi assim. E no final dos tempos, isso será cada vez mais evidente. Sempre foi assim, desde sempre. Política e religião dominam o mundo. Mas, à medida em que nos aproximamos no que eu chamo de final dos tempos, isso será ou se tornará cada vez mais evidente. O ápice disso que eu vos digo ocorrerá quando se levantar o anticristo, que é um político, e o falso profeta, que é um líder religioso sobre a terra. Sim, ao longo de toda a história humana, muitos anticristos e muitos falsos profetas já caminharam sobre essa terra. Mas o livro de Apocalipse, escrito por João, nos mostra que no final dos tempos se erguerá, por assim dizer, o supra-anticristo, o anticristo político.
E também surgirá o supra falso profeta. E essas duas lideranças promoverão o inferno sobre a terra. O anticristo e o falso profeta trabalharão juntos, em estreita união. Essas duas bestas descritas no livro de Apocalipse, o anticristo e o falso profeta, o supra-anticristo e o supra-falso profeta, literalmente farão dessa terra um inferno. Essas duas bestas descritas no livro de Apocalipse literalmente farão dessa terra um inferno, embora, sendo redundante, esses dois pilares já promovam o inferno aqui desde sempre. Desde sempre, esses dois pilares promovem o inferno aqui nessa terra. Eu vos convido a examinar, que vocês examinem, melhor dizendo, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Isso será facilmente averiguado por vocês, constatado por vocês, que essas duas bestas farão dessa terra um inferno. Um inferno. Agora, como o nosso assunto principal aqui, dessa nossa prosa, desse nosso estudo, dessas nossas conversas, como o nosso assunto principal aqui é a religião, eu deixarei para me aprofundar no mundo político em uma outra ocasião. Vou me ater agora, aqui, para encerrarmos, somente a religião. Vou deixar esse mundo político para uma outra conversa. E sem medo de errar, eu vos afirmo que a religião foi a coisa mais genial que Satanás já produziu, já inventou. A religião foi a coisa mais genial que Satanás já produziu. A religião, eu brinco, ela é satanicamente genial. Satanicamente genial. Não à toa a religião tem seus alicerces baseados na mentira. Não é à toa. Os alicerces da religião estão profundamente fincados na mentira. E isso não é à toa, pois o Evangelho diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Por isso que a religião é tão mentirosa, porque o criador da religião é mentiroso e pai, criador da mentira. Nele não há verdade. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E é por isso que a religião é um antro de mentira. Porque a religião é toda alicerçada na mentira. É toda alicerçada em Satanás, que é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. É por isso que a religião mente para você e mente para mim descaradamente. É que a cegueira espiritual que impera nesse mundo é algo imensurável. Satanás
cega o ser humano de modo geral. Porque a religião, ela é tão mentirosa, que se não fosse essa cegueira espiritual monstruosa que paira sobre essa terra, que paira sobre nós, seres humanos, ninguém seria enganada por esse engodo. É muito óbvio que a religião é mentirosa desde os primórdios. Não há verdade na religião. A religião é mentira. Ela é alicerçada na mentira. Ela mistura, sim, meias verdades com muita mentira. Ela até se utiliza de algumas verdades, mas totalmente diluída a verdade na mentira. É água com veneno. É o copo de água que mata a sua e mata a minha sede. É o copo de água que é bênção, vital para as nossas vidas. Mas a religião mistura veneno nessa água, de forma que produz morte. A religião produz morte a curto, médio e longo prazo. Porque ela jamais serve a água pura do nosso Deus, a água pura do Evangelho, não. Ela mistura meias verdades, ela mistura verdades com mentira. É água pura com muito veneno, e isso gera morte a curto, médio e longo prazo. Agora, no nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de verdade. Em verdade vos digo. Isso era sempre repetido por Jesus. Em verdade vos digo. Jesus era a verdade. Ele é, melhor dizendo, a verdade encarnada. E tudo que Jesus diz, ele diz em verdade e em verdade e em verdade e em verdade, porque o nosso Deus é a verdade. Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é a verdade. Nosso Deus é um Deus caprichoso, no bom sentido, sim. É um Deus caprichoso, genial em tudo, e sempre nos dá pistas muito evidentes, irrefutáveis, eu diria. Deus, ele escancara, deixa bem claro o poderoso poder satânico da religião. É que a cegueira espiritual que impera nesse mundo, como eu já vos disse, sendo redundante, é muito brutal. A cegueira espiritual que impera, que paira sobre essa terra, é brutal, porque de outro modo ninguém seria mais enganado pela religião. Porque além de ser evidente que a religião é muito mentirosa, além disso, Deus já nos dá pistas irrefutáveis de que a religião é extremamente mentirosa, de que a religião é criação, é criada por Satanás. A religião é um filho de Satanás. Deus nos deixa pistas evidentes, irrefutáveis. Só para dizer uma: o Deus Pai, o nosso Deus, ele permitiu que Jesus fosse morto pelo povo mais capaz, mais genial, mais intelectualizado,
povo de onde saíram, se originaram todos os profetas, povo esse que conhece a lei, o Velho Testamento todo, praticamente decore salteado. Para dar só um exemplo para vocês das pistas que Deus deixa para que venhamos a entender que a religião é de Satanás. Para dar apenas um único exemplo, eu poderia aqui lhes citar milhares de exemplos, mas para dar um só, Deus permitiu que Jesus fosse morto pelo povo de Israel. O povo mais genial que existe sobre essa terra, o povo mais intelectualizado, de onde saem os maiores cientistas, os maiores intelectuais, e pior, vou piorar, é o povo que conhece o Velho Testamento, decore salteado. Os profetas são praticamente todos originários do povo de Israel. O povo de Israel os religiosos de Israel conhecem o Velho Testamento, decore salteado. E foi justamente esse povo o principal responsável pela morte de Jesus. O que não faltava para eles era conhecimento religioso, era conhecimento das Escrituras. O que eles mais tinham era conhecimento religioso. O que eles mais tinham era conhecimento das Escrituras sagradas. E o povo de Israel foi o principal responsável pela morte de Jesus. O principal responsável pela morte do amor. O povo de Israel, se não bastasse ter matado Jesus, ter sido o principal responsável pela crucificação do amor encarnado, o povo de Israel matou e vilipendiou praticamente todos os profetas. Um povo que conhece o Velho Testamento, decore salteado. Quase todos os profetas são de etnia judaica, fazem parte do povo de Israel. E o povo de Israel maltratou, matou, vilipendiou quase todos os verdadeiros profetas de Deus. E para completar, foram os principais responsáveis pela crucificação e morte do Messias, de Jesus Cristo, o amor encarnado. A religião sempre mata e crucifica o verdadeiro evangelho. A missão da religião nessa terra é matar e crucificar o amor, é matar e crucificar o evangelho, é matar e crucificar a verdade. Essa é a principal função da religião: matar e crucificar o amor, a verdade e a vida. Se a religião cegou o judeu, um povo extremamente inteligente, intelectualizado, genial, se a religião cegou o judeu, imagina o que ela é capaz de fazer com os outros povos. Reflita. Estude o Velho Testamento e observe
o que o povo de Israel fez com os verdadeiros profetas de Deus. Estude o Evangelho, Novo e Velho Testamento, e observe o que o povo de Israel fez com todos os profetas e o que o povo de Israel fez com o judeu. Com Jesus Cristo. O que não faltava para o povo de Israel, o que nunca faltou para o povo de Israel, foi conhecimento das Escrituras. Nunca faltou. Eu duvido que algum povo na terra, alguma etnia, conheça melhor o Velho Testamento do que os religiosos judeus. Eu duvido. Do que os fariseus da época de Jesus. Eles conheciam a letra decor e salteado. Não faltava conhecimento das Escrituras para eles. Todos os profetas de Deus andaram, nasceram dessa etnia. E eles mataram, perseguiram e vilipendiaram praticamente todos. Deus deixa aqui um aviso muito claro. Deus deixa aqui um aviso muito claro. Entenda de uma vez por todas, o Evangelho de Jesus não é mera religião. Jesus não é uma mera religião. Entenda de uma vez por todas, o Evangelho de Jesus se opõe a todas, absolutamente todas as religiões. Entenda de uma vez por todas, o Evangelho de Jesus se opõe a todas, absolutamente todas as religiões, porque se a religião conseguiu cegar o povo de Israel com todas essas qualidades que eu já vos listei, pesquise os maiores cientistas que já passaram por essa terra, os homens mais inteligentes que já passaram por essa terra, e você se surpreenderá talvez ao constatar que boa parte, a maioria, são de etnia judaica, são originários do povo de Israel, são de origem judaica. Talvez você se surpreenderá. Isso não me surpreendeu de forma alguma. Se a religião fez isso com o povo de Israel, olha, evidência mais clara de que a religião é satanicamente mentirosa, enganadora, manipuladora e utilizada para crucificar e matar a verdade, a vida. Se isso não for uma evidência clara para você de que a religião é satanicamente mortal, se isso não for evidência para você, eu acho que é quase impossível uma evidência mais clara. Deus escancara, Deus, com esse simples exemplo que eu vos estou dando, Deus escancara para quem quer enxergar minimamente que a religião é satânica. A religião é satânica. Satânica. Eu poderia vos listar centenas de outros exemplos, mas eu acho que esse daqui é o que melhor ilustra
poder demoníaco da religião contra a verdade, contra a vida, contra o amor, contra Deus. Contra Deus. O Evangelho de Jesus, entenda, por favor, eu vos clamo, que você entenda que o Evangelho de Jesus se opõe a todas, absolutamente todas as religiões. Religiões essas que por fora parecem ser totalmente diferentes umas das outras. Eu sei que eu sou redundante, sei. As religiões por fora parecem ser totalmente diferentes umas das outras, mas por dentro, naquilo que realmente importa, elas são todas iguais. Todas iguais, e é por isso que será fácil para o falso profeta, descrito no livro de Apocalipse, no final dos tempos, unir todas as religiões em torno do anticristo. Vai ser muito fácil para o falso profeta, esse líder religioso, esse supra-líder religioso descrito por João no livro de Apocalipse. Vai ser muito fácil para esse falso profeta unir todas as religiões em torno da adoração ao anticristo. Vai ser muito fácil, pois são todas iguais, todas absolutamente iguais naquilo que realmente importa. Por fora parecem diferentes, mas naquilo que verdadeiramente importa, elas são todas iguais. Tem gente que fica aí falando, tal religião é aquela que é a Babilônia, é aquela que vai produzir o supra-falso profeta. A Babilônia, descrita no livro de Apocalipse, não é uma só religião, é um sistema religioso como um todo. São múltiplas religiões que compõem a Babilônia, que compõem esse sistema Babel. Múltiplas religiões, múltiplas, que são todas iguais naquilo que verdadeiramente importa. E esse falso profeta, esse supra-líder religioso não terá a menor dificuldade em unir todas as religiões em torno do anticristo, pois são todas iguais. Somente quem verdadeiramente é do Evangelho não se associará ao abominável da desolação descrito no livro de Daniel, o anticristo. Somente quem verdadeiramente é do Evangelho, verdadeiramente compreendeu o Evangelho, não se associará ao falso profeta e nem ao anticristo. Só quem verdadeiramente entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, que eu repito e repito e repito, é completamente oposto a todas as religiões. A religião é um fenômeno humano, além de ser uma criação de Satanás, aproveitando-se da necessidade humana de reconexão após a queda. Satanás se aproveitou desse desejo humano intrínseco a toda a alma. O ser humano deseja, ainda que ele não admita, ainda que conscientemente ele não queira, mas o ser humano, que é muito mais do que carne e osso, muito mais do que matéria, a sua alma, a minha alma é eterna. E essa eternidade que habita em nós da parte de Deus, anseia pela reconexão.
E Satanás se aproveitou dessa necessidade humana. A religião, como sendo um fenômeno humano e uma criação de Satanás, ela obedece, portanto, uma lógica, uma mecânica humana e também uma lógica, uma mecânica de Satanás. Já o Evangelho de Jesus não é humano. Não é humano. Eu vos convido a examinar todas as religiões, a ler todos, na medida do possível. Não dá para ler tudo, porque as religiões são praticamente infinitas, desde a fundação do mundo até os dias atuais. Mas na medida do possível, examine os livros ditos sagrados de todas as religiões e examine o Evangelho de Jesus Cristo. Você notará que todos esses ditos sagrados, esses livros ditos sagrados e todas essas religiões, elas obedecem uma mesma lógica, uma mesma mecânica. Mecânica essa que é humana, mecânica essa que é de Satanás. Todas elas são iguais, como eu vos afirmo redundantemente. Por quê? Que elas são todas iguais, embora por fora pareçam ser muito diferentes, porque todas elas obedecem uma mesma mecânica, uma mesma lógica, pois as religiões são uma criação de Satanás e também um fenômeno humano. Elas brotam de Satanás e brotam da necessidade humana de reconexão. A religião é um fenômeno humano, uma criação de Satanás e, portanto, ela habita dentro de uma caixinha fechada. Geograficamente, em lugares distintos no globo terrestre, com culturas diferentes, costumes diferentes, deuses diferentes, cultos diferentes, mas estão todas dentro da mesma caixinha. A caixinha que é regida pela lógica, pela mecânica meramente humana, meramente luciferiana. Agora, o Evangelho de Jesus não. Eu vos convido a examinar o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho da religião, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é humano. Ele não obedece à mecânica humana. Ele não obedece à mecânica de Satanás. O Evangelho de Jesus não cabe dentro de nenhuma caixinha. As religiões querem condicionar o Evangelho de Jesus dentro das suas caixinhas, mas ele não cabe. Absolutamente não cabe, porque ele é celestial. Ele é transcendente. O Evangelho de Jesus é de uma ordem superior, é de outra ordem, é de outra grandeza. O Evangelho de Jesus é de outra grandeza. Eu espero que eu tenha sido feliz, e que tenha sido e que esteja sendo, para você que está me acompanhando desde o capítulo 1, espero que Deus tenha me capacitado a deixar bem claro para todos vocês que o Evangelho de Jesus é de outra grandeza. Espero que eu tenha tido sucesso em comprovar isso para vocês, que o Evangelho de Jesus não é dessa ordem de coisas, ele não cabe dentro dessa caixinha. A proposta do Evangelho é outra. Eu espero que eu tenha sido suficientemente claro. O Evangelho de Jesus não cabe dentro de caixinha nenhuma. Ele é de outra ordem, ele é de outra grandeza. Ele é celestial. Tudo o que o homem ou Satanás criam
e criaram ao longo das eras e ainda criarão até o fim dessa presente era, obedecem sempre a mesma lógica, sempre a mesma mecânica. Tudo que Satanás e tudo que o homem cria obedece sempre a mesma mecânica, é a mesma lógica, cabe sempre dentro da mesma caixinha. Essa mecânica de construir torres para atingir o céu, essa mecânica que gira em torno do merecimento, do eu tudo posso, tudo que Satanás e tudo que o homem criam, tudo que Satanás cria, tudo que o homem cria, cabe dentro dessa caixinha do merecimento humano. Merecimento humano, do eu tudo posso. Eu vou construir um pilar cósmico, eu vou construir uma escadaria para chegar até o céu, para atingir Deus, eu vou construir a minha própria torre de Babel, a minha personal Babel. Tudo que Satanás cria, tudo que o homem cria, cabe dentro dessa caixinha do merecimento humano. No que compete ao ser humano, é muito em virtude do homem ser orgulhoso e vaidoso. O homem é um poço de orgulho e vaidade. Aliás, não sou homem, né? Satanás também o é, um poço de orgulho, de vaidade. Ambos, humanos e demônios, Satanás e o homem, ambos são extremamente vaidosos e orgulhosos. E em virtude desse orgulho, dessa vaidade, Satanás acreditou outrora que poderia colocar o seu trono acima das estrelas, acima de Deus. Isso é o orgulho, a mola propulsora é o orgulho. E o ser humano é extremamente orgulhoso, é por isso que ele constrói torres para atingir o céu. É por isso que o ser humano acredita que ele é capaz. O eu tudo posso é um produto do orgulho e da vaidade humana, e é um produto do orgulho e da vaidade de Satanás. O sistema Babel, essas religiões encaixotadas, são frutos do eu tudo posso, do orgulho e da vaidade humana que acredita na autossuficiência do eu. O orgulho e a vaidade humana impedem que seja observado o óbvio. O orgulho e a vaidade humana impedem que seja observado o óbvio. Veja, Satanás achou que poderia superar Deus. O orgulho e a vaidade impedem que seja observado o óbvio. Poxa, Satanás achou que poderia superar Deus. Penso eu que Satanás acreditou que conhecia tudo de Deus. A atitude de Satanás para mim é tão impensável. A rebelião de Satanás para mim é um negócio tão fora da curva que eu consigo minimamente entender esse fenômeno absurdo de rebelião contra Deus. A única coisa que para mim explica essa rebelião absurda é que Satanás acreditou que conhecia tudo de Deus. Que conhecia a totalidade de Deus. Bom, logo dava para encarar. Ele achou que conhecia tudo de Deus. Pô, eu sei, Deus é isso aqui, ó. Então dá para encarar. Eu conheço Deus.
E isso fez com que ele se tornasse orgulhoso, vaidoso, em essência. Para mim essa é a única explicação. O orgulho, a vaidade fizeram com que ele acreditasse que poderia colocar o seu trono acima das estrelas. Fez com que ele acreditasse ser possível superar Deus. Fez com que ele acreditasse que conhecia tudo de Deus. Isso é opinião minha. Eu creio que criatura alguma, em tempo algum, conheceu ou conhecerá Deus na sua totalidade. Eu creio que criatura alguma, em tempo algum, conheceu ou conhecerá Deus em sua totalidade. Deus sempre tem que se esvaziar para ser acessível à criatura, seja ela qual criatura for, independentemente da criatura, ele tem que se esvaziar. Olha o que Jesus fez, se esvaziou de forma que eu não consigo nem descrever. O Deus criador de tudo que nós vemos e também de tudo que nós não vemos, se esvaziou de forma que me comove. O Deus criador de tudo assumiu a forma humana. Da mesma forma, Deus tem que se esvaziar para ser acessível aos anjos. Isso é uma opinião minha, anjo algum, criatura alguma, em tempo algum, jamais conheceu ou conhecerá Deus na sua totalidade. E nunca é demais lembrar que o orgulho e a vaidade precedem a queda. O orgulho e a vaidade precedem a queda sempre. Sempre. Impedem, inviabilizam que seja enxergado o óbvio, que enxerguemos. O orgulho e a vaidade inviabilizam, impedem que seja observado, enxergado o óbvio. O orgulho e a vaidade impulsionaram Satanás e impulsionam o homem a loucuras inimagináveis. Loucuras inimagináveis, a mola propulsora para toda a loucura é o orgulho e a vaidade. O orgulho faz com que creiamos na insanidade da autossuficiência. Satanás acreditou ser autossuficiente, na minha opinião. Satanás acreditou ser autossuficiente. O orgulho faz com que a gente não enxergue o óbvio, que Deus está num outro patamar, é outra grandeza. Deus não cabe em caixotinho religioso, Deus não cabe em caixote nenhum. Agora o orgulho faz com que não enxerguemos o óbvio, e o orgulho faz com que creiamos na insanidade. Eu chamo de insanidade da autossuficiência e, portanto, na lógica do eu posso. É o orgulho que faz com que a gente creia no eu posso. Eu posso, eu consigo alcançar Deus porque eu sou bom. Por trás desse eu sou bom, desse eu consigo, desse eu posso, está a insanidade da autossuficiência. Satanás, isso vem muitas vezes muito bem maquiado, viu? Muito bem maquiado.
Mas o que está por trás disso tudo, do eu tudo posso, é a autossuficiência. E a mãe disso tudo é a vaidade, é o orgulho. É o orgulho e a vaidade. Que cegam o nosso entendimento de forma sobrenatural. Sobrenatural. Satanás foi o primeiro que se achou o suficiente, na minha opinião. Satanás foi o primeiro que se achou autossuficiente e supôs ser possível colocar o seu trono acima de Deus por sua própria capacidade e intelecto. Por sua própria capacidade e intelecto. Satanás, olha, ele se achou o bonzão, o supra. Eu sou bom. Eu posso ser superior a Deus. Eu sou autossuficiente. Não existe possibilidade de autossuficiência. Por favor, entenda isso. Não existe possibilidade de autossuficiência para criatura nenhuma. Não existe autossuficiência. Essa é uma verdade imutável. Não se iluda. Não existe possibilidade de autossuficiência para nenhuma criatura. Toda criatura depende de Deus. Toda a criação depende de Deus. Toda criatura, toda a criação precisa ser alcançada por Deus, precisa ser sustentada por Deus. Toda a criatura depende de Deus. Eu vou repetir: toda a criatura depende totalmente de Deus. Toda a criatura, toda a criação precisa ser alcançada por Deus e ser sustentada por Deus. Quem sustenta toda a criação, quem sustenta toda e qualquer criatura é Deus. Não existe possibilidade de autossuficiência para criatura alguma. Não existe o eu tudo posso, o eu consigo colocar meu trono acima de Deus, eu consigo alcançar Deus. Não existe essa possibilidade. Poxa, Deus é outro patamar. Não existe homem bom, não existe nenhuma criatura boa. O único bom é Deus. O único perfeito em todos os caminhos, o único que é verdadeiramente a verdade, a justiça e o amor, é o nosso Deus, é Jesus, é o Criador, é o que criou a mim, criou a você, criou tudo isso que vemos ao nosso redor e criou todos os universos e multiversos possíveis, tudo aquilo que não é visível aos nossos olhos. Ele é o Criador de tudo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. Não há palavras humanas que sejam capazes de descrevê-lo. A gente tenta, a gente fica aqui lutando com vocabulário terreno aqui que jamais atingirá nem a unha do nosso Deus. É o que eu digo, eu creio que nenhuma criatura em tempo algum jamais conheceu ou conhecerá o nosso Deus na sua totalidade. Ele é outro patamar, é outra grandeza. Não tem como eu alcançar Deus, é Ele que me alcança, é Ele que te alcança. Agora, o orgulho e a vaidade faz com que a gente não enxergue o óbvio. O orgulho e a vaidade faz com que a gente acredite
na autossuficiência do eu, tudo posso, eu consigo, eu vou construir um pilar cósmico, que eu sou bom, eu pago os dízimos, eu contribuo para a caridade, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu sou bom. Não tem ninguém bom. Só Deus é bom. Será que você não entendeu isso ainda? Quando eu examino a mim mesmo, é tanta podreira que brota de mim. Eu não vou nem aqui listar. Até o nosso melhor sentimento, que é o amor, ele é adoecido, ele é egoísta. O que tem de melhor em nós é contaminado. O melhor sentimento que eu tenho, que é o amor que eu sinto pelo meu filho, você, Israel, Alexandre, é contaminado. Quantas vezes eu me pego sendo egoísta, querendo ser dono dele? Do que eu sou dono? Ele é de Deus, ele não é meu. Mas eu sou egoísta. Sonde-se para você ver o tanto de churume que vai brotar de dentro de você, de dentro de mim. Eu fico horrorizado comigo. Não tem como eu me justificar diante de Deus. O que tem é eu me prostrar humildemente, em prantos, clamando a misericórdia do Altíssimo. Se não for a misericórdia dele, eu sou como o trapo da imundícia, como disse outrora o profeta Isaías. Isso quando eu estou certo. Quando eu estou certo, eu sou o trapo da imundícia. Entenda. Sonde-se e compreenda: o orgulho é semente de veneno. E a vaidade é o pecado que talvez Satanás mais aprecie no homem. Vaidade. Acredito que seja o pecado que Satanás mais aprecia no homem. Esses dois aplicativos, orgulho e vaidade, são mais que perfeitos para que o homem seja marionetado por Satanás. Esses dois aplicativos, o orgulho e a vaidade, são mais que perfeitos para que o homem seja marionetado por Satanás. Depois de instalados esses dois programas, orgulho e vaidade, que são próprios a Satanás, Satanás é orgulhoso e vaidoso e mentiroso desde o princípio. Depois de instalados esses dois programas no homem, é só apertar o play, o resto a gente faz sozinho. Satanás fica ali por perto, ali só para ir validando, mas depois de instalado o orgulho e a vaidade, depois desses dois aplicativos estarem devidamente instalados em nós, é só apertar o play, roda sozinho, roda bonito. O orgulho e a vaidade nos faz construir torres, pilares cósmicos. O orgulho e a vaidade nos faz acreditar na falácia do eu posso, eu sou bom, eu mereço. O orgulho e a vaidade faz com que não observemos o óbvio. Não faz com que observemos que a religião não prega o Evangelho de Jesus. Não faz com que não observemos que o Evangelho é de outra ordem e que ele é absolutamente oposto a todas as religiões encaixotadas dentro do eu posso, dentro do mérito e merecimento humano. O orgulho e a vaidade humana
faz com que não observemos o óbvio, de que o Evangelho pertence a uma outra ordem de coisas, uma outra grandeza. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o mundo, o planeta é de Deus. O mundo, o planeta é de Deus. Porém, o sistema que rege por ora esse planeta é de Satanás. O planeta é de Deus. O planeta é de Deus. Mas o sistema que por ora rege esse planeta é de Satanás. Eu quero reafirmar que os braços principais desse sistema são política e religião. Os braços principais desse sistema satânico que por ora rege esse planeta são política e religião. Política e religião. Através desses dois braços, Satanás rege toda a humanidade. Tudo deriva desses dois braços. Observe um outro detalhe muitíssimo importante. Observe que Jesus, em momento algum, ele quis ou tentou mudar a religião ou a política. Observe, em momento algum Jesus propôs mudar a religião ou a política, consertar a religião ou a política. Observe esse detalhe que para mim é muito importante e diz muita coisa. Em momento algum Jesus propôs consertar, mudar a religião e a política. Ele não perdeu tempo com isso. Jesus não perdeu tempo com política e com essa religião que rege o mundo encaixotada. Pois a política é inconsertável e a religião, tal qual a vemos, ela é inconsertável. Política e religião são os dois principais braços de Satanás no controle desse sistema satânico que rege o mundo por ora. Por ora. Não tem como consertar a política e nem a religião. Jesus não perdeu tempo com isso e ele trouxe uma nova proposta. Ou melhor, essa proposta já está evidenciada desde os primórdios da humanidade. O Evangelho, o Velho Testamento eu chamo de Evangelho, mais rústico, primitivo, sim. Para bebês espirituais, sim. Condicionado a uma outra época, a um outro ser humano. Não tem como comparar o ser humano de 5.000 anos com o ser humano hoje, 2023 depois de Cristo. Esse ano em que eu me encontro proseando aqui contigo. 2023 do nosso calendário dito depois de Cristo. Não tem como eu comparar o homem desse tempo com o homem de 5, 6.000 anos atrás. É outra realidade. Mas Jesus veio reafirmar que o Evangelho não cabe e nunca coube dentro de nenhuma caixinha religiosa. Portanto, ele não veio tentar consertar essa caixinha religiosa e nem essa caixinha política. É inconsertável, ele não perdeu tempo com isso. Ele não perdeu tempo com isso. O reflexo, a resultante dessa Babel
desse sistema Babel que rege esse mundo, é um povo completamente desnorteado. Observe que a política e religião, que teoricamente deveriam servir para nortear o povo, as ovelhas, eu não sei se você já percebeu, desde sempre a política e religião promovem um desnorteamento total da população, do povo. Em tese, religião e política deveriam nortear, cuidar, conduzir a população, o povo, as ovelhas, conduzir para um excelente caminho, numa excelente vereda, para um excelente lugar, um lugar de descanso, um local de acolhimento. Em tese, a religião e política deveriam ser cuidadores da humanidade, os dois principais cuidadores da humanidade. Mas observe que a resultante dessa Babel política e religiosa é um povo completamente desnorteado, uma humanidade completamente desnorteada. A loucura e a confusão são os guias da humanidade. Olha o mundo como está. Observe a história humana ao longo das eras. A história humana é uma história de confusão, de balbúrdia, de loucura. O ser humano é louco. Loucura rege esse planeta. A humanidade completamente enlouquecida, desnorteada. As pessoas acreditam em tudo, ao mesmo tempo em que não acreditam em nada. A resultante dessa Babel política e religiosa é um povo, é uma população, é uma humanidade completamente desnorteada, sem rumo, desde sempre. Óbvio que estamos vivenciando em alguns aspectos, quem sabe, o ápice da idiotização humana. Quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus, o Evangelho diz que a humanidade piorará. Eu sei que é meio surreal, parece que não dá para piorar, porque a história humana, desde os primórdios, é repleta de insanidades inimagináveis. É até difícil de acreditar que vai piorar, mas vai. Vai. A história humana é uma história de insanidade. Esse é o reflexo, esse é o fruto da Babel, desse sistema Babel. É uma humanidade completamente enlouquecida, desnorteada, confusão total, ninguém se entende. Esse é o fruto da Babel, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, da religião, da política. Esse é o fruto. Confusão total, ninguém se entende. E sim, é muito difícil descobrir, entender que foi enganado. Nossa, é difícil. Não é fácil admitirmos que fomos enganados. Muitas vezes, alguns por uma vida toda praticamente. É doloroso, é muito difícil a admissão dessa realidade. Poxa, eu fui enganado durante minha vida toda. É doído. Muitos não suportam o peso dessa revelação. Eu tenho observado isso muito.
Muitos não suportam o peso dessa revelação. O orgulho, a vaidade, muitas vezes a vergonha falam mais alto. O orgulho, a vaidade humana e muitas vezes a vergonha falam mais alto. Muitas vezes a pessoa prefere fazer vista grossa e seguir sem mudanças. Ela prefere fazer vista grossa do que admitir que está sendo enganada pelo sistema religioso e pelo sistema político. Embora não quero ficar falando de política, acho que eu já falei até demais, não é o nosso tema aqui. De certa forma é o nosso tema, mas, enfim, o processo de admissão e de mudança sempre é muito doloroso. É difícil admitir que você foi enganado, que eu fui enganado. Alguns por toda a vida quase, é difícil, dói, é doloroso. Boa parte das pessoas não conseguem conviver com isso, seja por orgulho, vaidade ou por vergonha. Elas preferem fazer vista grossa do que admitir. É doloroso. Agora, por favor, eu já vou estar encerrando. Por favor, não se sinta diminuído. Não entre em processo depressivo e de revolta por revolta. Você não é o único que foi enganado. Por favor, entenda isso. Se há algum consolo nisso, você não foi o único que foi enganado. Formamos um grupo de bilhões de enganados nesse planeta. Praticamente desde que o mundo é mundo, estamos sendo enganados pela religião. Somos bilhões de enganados. Você não é o único. Você não está sozinho nessa. Eu não fui o primeiro, Wagner Alexandre, eu não fui o primeiro e nem serei o último a ser enganado. Você também não. Não se envergonhe, não entre em processo de depressão. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Não tenha medo nem vergonha, não deixe a vaidade nem o orgulho falar mais alto. Nós somos pó sobre essa terra, somos passageiros enquanto entes de carne e osso. Estamos cegos, surdos e nus aqui nesse planeta. Não se sinta envergonhado, não há um único homem bom e inteligente nesse planeta. Não há. O cara é genial num aspecto e demente pelo outro, igualmente demente. Observe, estude os maiores gênios, ditos gênios da humanidade, e você perceberá que eles cometeram insanidades proporcionais à sua suposta inteligência. São inteligentes ao extremo em alguns aspectos e dementes ao extremo em outros aspectos, de forma que, essa é a minha opinião, não existe um único homem inteligente sobre essa terra. Bom eu não preciso nem falar, não existe homem bom a não ser Deus. Somente Deus é bom. O único homem bom, completamente inteligente, plenamente saudável mentalmente, que já pisou nesse planeta, se chama Jesus. O único ser humano plenamente inteligente, plenamente saudável mentalmente, que já pisou
nessa terra foi Jesus. O único que eu considero inteligente na concepção da palavra que já pisou nesse planeta é Jesus. Todos os demais, todos os humanos são cegos, surdos e nus. Eu não conheço homem algum inteligente. E esse que vos fala, então, eu não conheço. Somente Jesus é inteligente na concepção da palavra, mentalmente saudável na concepção da palavra. Esse planeta é uma cilada após a outra. Esse sistema nos impõe uma cilada após a outra. É uma armadilha após a outra. São infindáveis armadilhas. Estamos no escuro aqui, cegos, surdos e nus, perdoe a minha redundância. Estamos cegos, surdos e nus aqui nesse planeta. Só existe uma única luz aqui nesse planeta, chamado Jesus. Não se sinta envergonhado. Por favor, não entre em processo depressivo. Se você, porventura, compreender que foi enganado durante muitos anos, ou quem sabe uma vida, você não foi o único. Somos bilhões desde a fundação desse planeta. Desde a fundação do homem, desde a criação do homem e queda do homem, desde que o homem caiu da graça. Os donos da religião diminuem, enfraquecem e murcham você. Esse é o objetivo. Os donos da religião, Satanás está por trás dos donos da religião. Eles diminuem, enfraquecem, murcham você. Isso após uma, na maioria das vezes, melhora, falsa melhora. Eu já falei em vídeos anteriores que sim, as religiões promovem muitas benesses, beneficiam a sociedade de um modo geral, de muitas formas, obras assistenciais, filantrópicas. Cidades, países foram criados em torno de religiões, de líderes religiosos. O ocidente da terra foi moldado pela religião cristã, pelo cristianismo histórico. Sim, eu me beneficiei e me beneficio do que essas religiões construíram secularmente falando, desses muitos orfanatos, asilos criados, sustentados, na maioria das vezes, por entidades religiosas. Moro em uma cidade criada a partir de um templo religioso, a partir de uma matriz. Muitas cidades aqui no ocidente da terra, no Brasil, por assim dizer, tiveram seu início a partir de uma igreja matriz, ou se desenvolveram, se não foram criadas a partir dessa igreja matriz, se desenvolveram no entorno dela. Sim, na maioria das vezes, a igreja promove uma melhora na sua vida e na minha vida, mas eu te digo, é uma falsa melhora. O ser humano é carente.
O ser humano é extremamente carente, ainda mais nos nossos dias, mais e mais e mais carente ainda. Carência do ser humano, nem vou entrar nesse mérito agora, o ser humano é extremamente carente. E chegamos, muitas vezes, nesses templos religiosos, destruídos em quase todas as áreas, e a religião vende um falso acolhimento. Para quem é carente, isso é um prato cheio. A religião vende um falso acolhimento. A pessoa se sente acolhida, mas em pouco tempo as máscaras caem. É que a gente faz muita vista grossa. A religião se utiliza muito de uma ferramenta também muito poderosa, que é o medo de Satanás, o medo do inferno. A religião usa essa arma poderosíssima chamada medo, inferno, Satanás, de forma muito inteligente, satanicamente inteligente, porque através do medo ela manipula ao seu bel prazer. Então a gente faz muita vista grossa. Mas se eu e você pararmos de fazer vista grossa, você vai ver que as máscaras vão caindo uma após a outra. As máscaras caem. Depois daquele falso acolhimento, as máscaras começam a cair. E ao final, os donos da religião diminuem, enfraquecem, murcham você, a fim de exercer poder e controle. A religião quer nos controlar, controlar você, controlar a mim. A religião é um dos braços principais de Satanás no controle da humanidade. E é como eu disse, observe o fruto. A religião existe desde os primórdios da humanidade, a política também, sob o pretexto de conduzirem a humanidade pelo melhor caminho. E olhe a história da humanidade, uma história de guerra, de fome, de destruição, de descontrole, de confusão total. O fruto produzido pela religião e pela política é confusão, miséria, guerra, destruição. O que nunca faltou na terra foi religião. O que nunca faltou na terra é religião. Abra os seus olhos, não faça mais vista grossa. A religião aprisiona, murcha você. A religião aprisiona a mim, destrói a minha vida, tem destruído e destrói a humanidade. Agora Jesus liberta para a vida. Jesus liberta para a vida e expande todo o seu potencial. É o inverso. Jesus liberta para a vida e expande todo o seu potencial. A proposta é outra. É liberdade, é sair das prisões, é sair das caixinhas. A proposta de Jesus é nos tirar dessas caixinhas aprisionantes, limitantes, limitadoras. É tempo, porém, de aprendermos que tudo no Evangelho, tudo em Jesus tem de ser feito por amor e com amor. Eu quero finalizar com esse conceito que para mim é um dos conceitos mais importantes no Evangelho. Tudo
no Evangelho, tudo em Jesus, tudo em Deus tem de ser feito por amor, com amor. Todas as suas ofertas, tudo que você for fazer nessa terra, tem que ser feito por amor, tem que ser feito com amor. Tudo que você for fazer no Evangelho tem que ser por amor, com amor. Viva a santidade, não movido pelo medo do inferno, pelo medo de Satanás, pela barganha. Não! A proposta do Evangelho é outra e já é tempo de aprendermos isso. Viva em santidade, movido pelo amor e tão somente pelo amor, e permita que sua vida seja transformada pelo amor de Jesus. Viva uma vida santa, não pelo medo do inferno, não porque você tem medo de Satanás, que a religião usa muito isso. Olha, seja santo, senão Satanás vai lhe pegar. Fique aqui na nossa religião, participe dos ritos, porque senão Satanás vai lhe pegar. Se você não estiver na nossa religião, Satanás vai lhe pegar. Tudo deve ser feito por amor e com amor, inclusive e principalmente uma vida de santidade. A vida de santidade é aquilo que Deus requer de nós, que sejamos santos como Ele é santo. Só que o motivador para que venhamos a viver em santidade tem que ser o amor, e não o medo do inferno, e não o medo de Satanás. É o amor. Já é tempo de despertar, é tempo de entendermos que tudo no Evangelho tem que ser feito por amor e com amor. Queira com todas as suas forças Jesus, com todo o seu intelecto, queira Jesus, porque eu sei que Jesus vai transformar a sua vida, seu mundo e a sua família. É uma outra realidade. Eu sei que Jesus vai transformar a sua vida, seu mundo, sua família e tudo ao seu redor. Basta que você queira, que você se entregue sem reservas. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te fortalecer, vai te guiar, vai iluminar o teu caminho e vai te conduzir à sala do trono. Deixa Jesus ser o teu guia, Ele vai te fazer voar, porque Ele já nos deu asas, só que a religião nos aprisiona e não deixa a gente voar. Voe para os braços do Pai e Ele te guiará até a sala do trono. Eu, Wagner Alexandre, conheci, já frequentei muitas religiões e filosofias. Já frequentei, conheço muitas religiões e filosofias. Muitas. Seixonoye, conheço hipnose, maçonaria, espiritismo, catolicismo, protestantismo, hinduísmo, nova era, mitologia celta, mitologia grega, religião suméria, religião babilônica, religião egípcia. Conheço muitas religiões, frequentei várias, porém eu lhes afirmo com todas as letras, somente Jesus é capaz de libertar
totalmente, completamente um homem e uma mulher. Somente Jesus é capaz de libertar completamente, totalmente um homem de dentro para fora. O processo de Jesus é de dentro para fora, com a cara para fora. Somente Jesus é capaz de libertar totalmente, completamente um homem e uma mulher, seja qual for o seu problema, seja qual for o meu problema, seja qual for a minha história, qual for a minha prisão, independentemente da minha e da sua prisão, Jesus é capaz de te libertar, de me libertar. Somente Jesus é capaz. Gostaria de terminar com João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Cristo vos libertar, se, pois, o Cristo, e somente Cristo, é capaz de fazer isso, se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma filosofia, nenhuma religião é capaz de libertar o ser humano. Somente Jesus é capaz de trazer libertação plena e total, possíveis aqui nesse planeta. Se, pois, o Cristo vos libertar, sereis livres. Quero que vocês meditem também Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o, Jesus dizendo, eu sou o, ou seja, único, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Leia 1 milhão de vezes isso aqui. Jesus disse, Jesus dizendo, eu sou o único, melhor dizendo, traduzindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser através de Jesus. Não se iluda. O único caminho possível para a libertação da sua e da minha vida é através do Evangelho de Jesus, que é completamente oposto a qualquer religião. Nunca é demais frisar e reiterar. Jesus disse certa vez, se você beber da água que eu vos dou, você jamais voltará a ter sede. Quem bebe da água viva de Jesus nunca mais tem sede. É o único capaz de saciar a sede humana. Não tem outro caminho. O único capaz de saciar completamente a sede humana é Jesus Cristo. Qualquer outra fonte que você beber, você tornará a ter sede. Qualquer outra fonte que eu venha a beber, eu voltarei a ter sede. Somente se bebermos da água viva, da água que só Jesus tem para dar,
é que jamais terá sede novamente. Quem bebe de Jesus fica saciado e jamais terá sede novamente. Jesus é a única luz que existe nesse mundo tenebroso. Não há outra. Não há outra fonte de água. Água da vida, não há outra fonte. Se você quiser continuar batendo cabeça por essas milhões e milhares de religiões existentes no mundo, não sou eu que vou lhe impedir. Você é livre para isso. Mas eu lhe afirmo que Jesus é a única luz que existe nesse mundo, é a única fonte de água viva que existe nesse mundo, não há outra. E tem mais um detalhe. Algumas pessoas, algumas religiões procuram tratar Jesus como profeta. Jesus foi muito mais do que isso, ele é muito mais do que isso. Jesus deixa apenas dois caminhos: ou ele é louco ou ele é Deus. Não dá para colocar ele como profeta. Jesus foi um bom homem, ele foi um bom profeta. Ele não disse isso, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é Deus. Nenhum outro profeta que pisou nessa terra jamais afirmou isso. Portanto, ou você crê que Jesus é Deus, ou você crê que ele é louco. Não sobra outro caminho. Jesus colocou essas duas estradas, esses dois caminhos diante dos nossos olhos. Ele não se auto-intitulou profeta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como acessar o Pai, chegar até o Pai a não ser por mim. O único que tem água para dar, a água da vida, que quem bebe jamais torna a ter sede, o único que tem essa água sou eu, Jesus. Profeta algum na história da humanidade jamais disse isso. Ou Jesus era louco ou era Deus, porque ele afirmou ser Deus. E eu vos afirmo, estude psicologia, estude Jesus sobre o prisma psicológico e você vai ver que de louco ele não tem nada. Não vá pela minha conversa, não. Estude Jesus através da psicologia. Submeta Jesus à psicologia e você vai ver que ele não tem traço nenhum de loucura. Só que só sobram dois caminhos. Ou você acredita que ele é Deus, ou você acredita que ele é louco. Eu te afirmo, o louco ele não era. O louco ele não é. Eu te afirmo que ele é Deus. Não há outro caminho. Jesus é o amor encarnado. Deus é amor. Jesus é amor. E nunca se esqueça. Jesus te ama e ele deu a vida por você. Que Deus complete essa mensagem em vossos corações. Que Jesus vos guie às águas tranquilas, que você encontre paz no seu coração, que você encontre a fonte da água da vida que está em Jesus, que você encontre a luz que há em Jesus, a única luz possível nesse planeta cheio de trevas, densas trevas. Estamos cegos, surdos e nus aqui nesse planeta. Que Jesus vos guie na vereda da justiça, por águas tranquilas, e que sacie a tua sede, porque a religião só promoveu desgraça aqui nessa terra, só promoveu fome, miséria e guerra. O que não falta no planeta Terra, nunca faltou no planeta Terra, é religião. Quase todas as pessoas que eu conheço têm ou professam uma religião. O que nunca faltou e o que não falta nessa terra é religião. E olhe o fruto da religião nessa terra.
fome, miséria e confusão. Uma verdadeira Babel onde ninguém se entende. Jesus te ama, Ele deu a sua vida por você e por mim. Deus te abençoe. Um forte abraço.